Vocês pediram lá no meu último vídeo sobre como usar o get, então eu estou aqui atendendo para vocês o seu pedido. Hoje a gente vai ver a diferença entre in, on e at. E já avisando, essa aula foi tirada lá de dentro do curso da jornada, tá? Sem enrolação, vamos entender então como que funciona o in, on e at, começando agora. Nessa aula aqui vamos falar sobre as preposições in, on e at. Essas são as três preposições que mais geram dúvida em quem está aprendendo inglês, então tem uma aula agora específica para isso. Para você entender a ideia geral, né, do in, on e at, a gente vai entrar mais a fundo nisso, né? Mas o in vai estar se referindo a algo num âmbito mais geral, não muito específico, bem geral. O on, então já vai deixando um pouco mais específico, e o at é o mais específico possível. Então isso é uma ideia, né, geral que já vai te ajudar a entender a definição, né, a como usar o in, on e at. Eles geralmente são usados para falar sobre espaço ou então sobre tempo. É só essas duas coisas? Não, tem mais algumas coisas, mas a grande maioria, a maior parte do uso deles é nessas duas situações, tá? Então vamos lá começar com o in. Se a gente for falar sobre tempo, né? Então o in é usado para se referir aos períodos maiores de tempo, maior, lembra, né? Mais geral, menos específicos. O que eu quero dizer com isso? Um ano, por exemplo, ou então um mês, um século, isso é pouco específico, né? Então aí a gente vai usar o in. Também é usado para uma parte do dia, por exemplo, in the morning, de manhã, in the afternoon, de tarde. A única exceção aqui vai ser o night, que daí a gente realmente vai usar o at, mas com os outros períodos do dia a gente usa o in. Nessa parte eu começo a falar cada uma dessas frases 3 vezes, dando um tempo para o aluno repetir também. Isso não dá certo aqui no YouTube, infelizmente, então eu cortei essas partes, beleza? Mas vamos continuando com a explicação. Ah, já que eu interrompi, né? Dê um like aqui se esse vídeo está sendo útil para você. Continuando. E aí o in também, né, para falar de lugares, é para lugares maiores, né, não tão específicos. Como assim? Ah, estou falando de um país, de uma cidade, aí a gente vai usar o in. Então, países, cidades, lojas. Lojas, no caso, se você está dentro de uma loja, aí realmente vai ser o in com o sentido de dentro. Bairros ou então partes da casa, aí também in the kitchen, na cozinha, in the bedroom, no quarto, ok? Daí também vai ser com o sentido de dentro, né? Não com o sentido de um espaço muito grande. Usamos ainda o in quando nos referimos a leituras que estão, ou então, né, poderiam estar em um papel. Aí agora vamos para a preposição on. A preposição on, quando se referir a tempo, fica para dias e datas específicas. Não é ainda um horário específico, né? Aqui a gente está falando de tempo. Então, in vai para anos, meses, estações. On para dias específicos, para datas. Então, ainda não é, por exemplo, uma hora específica do dia. Aí, depois a gente vai ver que a gente vai usar o at. E também, né, aqui a gente não colocou um exemplo, mas para datas específicas no sentido de datas comemorativas. Por exemplo, no dia do Natal, né, que em inglês a gente fala Christmas. Então, no dia lá do Natal, on Christmas. Na Páscoa, on Easter. Beleza? Então, dias de datas comemorativas também uso on. Para falar de lugares, o on é usado com superfícies como ruas ou objetos em cima de outros. In, a gente viu, né, que pode significar dentro, quando está dentro. On, em cima. Lembra daquela frase que todo mundo usou? The book's on the table. O livro está sobre a mesa, em cima da mesa. Então, esse é um dos sentidos do on. Para você ter uma ideia de quando a gente está falando de ruas, por exemplo, a academia fica na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. Então, the gym is on Brazil Avenue. Beleza? Então, on. É na Rua Brasil. Is on Brazil Street. Beleza? Então, é assim que funciona. Se for o endereço completo, na Rua Brasil número tal, aí você vai usar o at, porque é bem mais específico, né? Aí usamos também o on
para informações em meios eletrônicos que não poderiam virar papel. E agora então o at, que a gente vai usar para coisas bem específicas. Quando a gente fala de tempo, por exemplo, para horários ou então para momentos específicos. Com lugares então, né, para coisas bem específicas, para locais bem específicos, como por exemplo, se você fala direto o nome do local, ou então se é um local que você já conhece, né? Por exemplo, é um bar que vocês sempre frequentam. Então, I am at the bar. Você sabe qual bar que é. Então, já está bem especificado. Ou então ainda, né, se você está usando um endereço. Igual eu falei antes, tem o nome da rua e o número. Então, é um endereço bem específico, uso at. E aqui a gente tem uma imagem que vai ajudar bastante vocês a lembrarem disso, né? Então, aqui tem essa pirâmide, né? A base mais larga da pirâmide, significando que é mais geral, mais amplo, tem o in. E aí dos lados, né, temos que fica semanas, meses, anos. Aí em cima, né, um pouco mais para cima da pirâmide, fica o on, para falar de dias. E aí mais para cima ainda fica o at, que daí é para algo bem específico, por exemplo, as horas. Essa mesma pirâmide serve também, né, essa mesma ideia, para localizações, para lugares físicos. Quanto maior, então lugares grandes, países, in, para lugares, por exemplo, uma rua, on, e para lugares como endereço, at. Bom pessoal, deixa aqui nos comentários se esse vídeo foi bom para você, se você conseguiu entender a diferença entre in, on e at, ou se só te deixou mais confuso ainda. Acredito que não tenha sido o caso. Se você tem mais alguma grande dúvida do inglês, me deixa aqui também nos comentários, isso é bem importante para eu poder sanar a sua dúvida, beleza? Por hoje é isso e até o próximo vídeo. Goodbye!